Porque tem Eu como. acho que o americano consegue destruir o bunker. Eles têm, talvez não sabe exatamente onde ele está, ou dizem que sabe, né? Mas olha aqui, cara, tem Eu uma acho que eles gruta, podem tem estar uma mais montanha. interessados em olhar o que tem lá. Como é que você derruba o regime, domina o país até conquistar uma estabilidade política? E aquela fala do Trump, cara, que ele diz algo do tipo, ó, você tá seguro aí, mas nós sabemos onde você tá, e por enquanto não vamos fazer nada, assina logo, né, rendição incondicional. É, Como é que você leu, qual é a tua interpretação disso aí? Tu cara, acredita? eu vejo o Trump como um grande negociador, né? Então, ele tem boa chance dele saber onde o cara tá, mas ele pode estar no carteado também. E aí joga pro cara, porque aí o Camenei vai olhar assim, pô, os caras mataram todo o meu staff aqui, É, mataram todo mundo, é. porra, só tô eu aqui pro cara. Eu acho que se quiser matar ele, eles matam, entende? Eu acho que não mataram ele justamente para poder ter alguém com legitimidade para assinar alguma coisa ali e dizer que aceita ali os inspetores internacionais e já numa situação que eles não podem mais ali reagir a nada, se bobear, ele está lá no bunker lá, embaixo das grutas lá nas montanhas, e eu acho que é bem provável que seja isso, e que eles queiram que ele assine e deixe aí lá uns inspetores para ver o que tem, para implodir, para destruir logo tudo, e pronto, dar cabo daquilo, né? Depois, se o cara começar a dar uma de maluco de novo, né, pode pegar e eliminar ele, né? Porque a gente já viu ali esses líderes todos de Hezbollah, Hamas e agora do Irã, todo mundo que assume morre. Ou seja, o cara que assume já sabe que tem um alvo na testa, assim, né? A possibilidade de morrer é grande, né? Então, e Israel faz questão de mostrar que tem essa capacidade, né? Mas, Seja mas explodindo o pager, o hand talk, o celular. e agora ficou a promessa, né? Israel prometeu algo mais impressionante ainda do que os pagers, né? E, e do lado do Irã também foi prometido. A vingança sangrenta. Exato. E aí? Então, eu aposto ainda naquela maluquice da maleta, entendeu? Algo daquele tipo. Tá. Chega um maluco, leva uma maleta ali e vai lá e se explode. E a maleta pode entrar por um túnel daqueles do Hamas. Eles, eles ganham bilhões de recursos, ao invés de usar esse dinheiro ali para bem-estar da população, eles gastam o dinheiro todo com arma, com explosivo e cavando túnel, né? Uhum. É o que os caras fazem com dinheiro. Eles têm os foguetes ali mais rudimentares, mas aqueles túneis ali são túneis que eles usam para fazer incursões em Israel, sequestrar pessoas, e pode ser usado também para o maluco pegar, entrar ali com uma maleta dessa e explodir um artefato pequeno, né? Ou mais de um, né? Ou Pode bomba entrar, sua, pode entrar ou já pode estar lá, né? Planejado, né? Porque pode estar lá. eu fico imaginando o seguinte, né, cara? O Irã, quando financia o Hamas, financia o Hezbollah, financia o 7 de outubro, já esperava uma continuidade, né? O Irã, sabendo que o Trump ganharia nos Estados Unidos, já esperava também uma postura diferente em relação ao acordo, né? De não proliferação do. Nos Estados Unidos. Exato. Então, já era previsto isso, né? Talvez já esteja alguma coisa plantada aí para no momento certo. É Será, provável. cara? Assim, eu acho que se eles tivessem alguma coisa, já teriam explodido, entende? É. Talvez, porque o Mossad é foda, né? Mas eu acho que a gente não tem acesso às informações, né? Ou eles iam botar isso numa ogiva para lançar, ou iam fazer uma maleta maluca dessa daí para
sujeito chega lá no meio de Tel Aviv e se explode com aquilo e pronto, né? Aí, Mas, tipo, uma bomba atômica de efeito tático ali, né? Como se fosse uma mini bomba atômica, mas o suficiente ali para você acabar com uma cidade ali, tipo Tel Aviv, entendeu? mas aí também seria o suficiente para os Estados Unidos e os aliados, todo mundo ir com tudo contra o Irã, né? Sim, Sem que China ou Rússia pode querer acabasse se meter. se meter, né? Mas o problema é o seguinte, cara. Não Depois que você seria. fizesse isso, esses caras, assim, boa parte da população que tem feito protesto lá no Irã é porque não quer mais o país sendo governado por um maluco desse. Só que não tem uma oposição política estruturada. Não tem E os como ter caras também, prendem né? e matam todo mundo, entende? Não As tem como, ditaduras é. são assim. Sim. Qualquer, qualquer local onde aparece uma oposição política começa a se estruturar, o cara vai lá e inventa um Aham. slogan ali, te chama de antidemocrático, qualquer porra dessa, e prende todo mundo, foda-se, entende? Então, o modus operandi é o mesmo, né? Aí Sim. vão dizer que o sujeito é infiel, que não está de acordo com os preceitos e acabou, né? Cara. é, Bom, então você acredita que isso pode ser rápido, né? Mas, por exemplo, quando tu fala ele pode estar num buraco lá no bunker, é, como é que essa derrubada vai ser rápida se Israel e até mesmo os Estados Unidos vão ter dificuldade de atingir em capacidades possíveis de anular o bunker, né? Porque tem Eu como. acho que o americano consegue destruir o bunker. Eles têm, talvez não sabe exatamente onde ele está, ou dizem que sabe, né? Mas olha aqui, cara, tem Eu uma acho que eles gruta, podem tem estar uma mais montanha. interessados em olhar o que tem lá, entendeu? Pode ser que eles estejam interessados em olhar o que tem lá, Ó, e né? sobre olhar o Como que esse tem tipo de lá, né? coisa. Ou dominar, como é que você derruba o regime, é, domina o país até conquistar uma estabilidade política? Então, Porque. são duas vertentes, né? Uma vertente é não derrubar o regime, é deixar ele moribundo, assinando um tratado em que ele pede arrego e autoriza os inspetores irem lá e tudo. E aí o pessoal se compromete em fazer um esforço de recuperação, desde que continue inspecionando o programa nuclear deles, Uhum, acaba com aquilo. Isso é uma, né? Não depor o governo, entende? uhum, É para não virar um Estado falhado. A outra é depor o governo, o que é mais complicado, porque se você não tiver uma liderança alternativa para colocar ali, você vira um Estado falhado e vira uma Líbia da vida, uma outra, uma porcaria qualquer dessa aí, ou um Iêmen que vira um polo exportador de terrorismo, que aí vira terra de ninguém, né? Então, lembrando tendo, que 20% do petróleo do mundo tá ali, né? passa ali, né, naquele estreito de Hormuz, né? Que eles podem inventar de fechar, né? Então, aí se ele inventar de fechar, o americano pode resolver bombardear aquilo ali, né? O problema é que os navios não vão mais querer entrar ali, né? Mas E sair os dali. americanos não estão tendo dificuldade de lidar com os rotis ali no Iêmen? Pois é. Como é que vai lidar facilmente e bombardear se eles fecharem? Pois é, os Houthis, eu acho que agora tá melhor, né? Depois que entrou o Trump. Porque na época do Biden estava bem pior. Mas a gente vê que como é a simetria da guerra, né? Uma milícia daquela ali, financiada pelo Irã, conseguindo dar prejuízo para petroleiro, para a indústria, para, né, navio de guerra. Então,
complicado. Mas eu acho que se a CIA e os judeus ali jogarem uma inteligência forte ali, eles podem fazer a mesma coisa que fizeram com o Hezbollah, com o Hamas, com a liderança do Irã. Até porque o Irã só estava financiando isso aí tudo com o dinheiro do petróleo, né? Sim, A partir do momento que eles derem uma travada ali na infraestrutura do Irã para exploração de petróleo, vai fechar a torneira ali por um bom tempo, entende? sim, O lance é que, virando um estado falhado, ninguém pega o petróleo e começa a comercializar no mercado negro, né? Então, vamos lembrar lá na Síria, lá o que acontecia? Tinham vários poços de petróleo que eram explorados por grupos rebeldes. E aí, o Bashar al-Assad tinha feito o quê? Chegou para os russos e ofereceu, ó, tem um monte de poço de petróleo aqui e, porra, eu não tenho capacidade de botar os caras para fora, mas se você quiser é, meter o Wagner Group aqui, vocês botam aí o contractor de vocês, vocês dão porrada nos rebeldes, vocês me pagam aí uma farpela e o resto fica para vocês. eu. E foi assim que ele resolveu, né? Então, isso daí abre precedente também para acontecer algo parecido no Irã, né? Mas deixa eu só fechar essa questão que eu te indaguei sobre da onde vem essa crença que o Irã, né, poderia acabar com Israel ou com os Estados Unidos. Bom, pela tua resposta, né, eu entendi que por ser uma ditadura, por ser um regime, eles vivem da própria loucura ali, né, cara? Eles precisam ter esse inimigo e alimenta, né? E tem o domínio total e eles seguem, né? A crença deles sem se preocupar com leitura de mundo, com contexto externo, nada disso. Eles propagam aquela crença cega e vão até o final. Talvez essa capacidade do enriquecimento de urânio, essa capacidade energética, né, que foi desenvolvida ali no Irã, junto com o equipamento russo, junto com o dinheiro chinês, tudo isso, deu a sensação que o momento era favorável para o Irã. Seria isso? Porque, assim, antes desse confronto direto, já tinha essas. Já está tendo esse estranhamento Israel e Irã desde 7 de outubro de 23, né? Através É, do Hamas, do na Hezbollah. verdade, é, na Antes, verdade né? é bem diante, né? Digamos, 7 de outubro é que teve Do esse start. ataque maluco lá do Hamas, né? E é interessante a gente ver uma coisa. Tem um estrategista chamado Boffre, né? É um francês. Existe uma coisa chamada de fórmula de Boffre. E essa fórmula ela fala sobre, digamos aqui, um aspecto interessante dela é a sua liberdade de ação quando ocorre um evento para você poder usar da força e da violência. Então, por exemplo, quando teve o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, houve uma comoção, né? Guerra de narrativa informacional, e naquela janela de tempo, o americano ele passou a ter uma liberdade de ação maior para fazer emprego da força militar, para fazer mobilização, para ter gastos em cima disso, tá? Só que a gente percebeu que depois de 20 anos, os Estados Unidos saiu lá do Afeganistão desgastado, né? Não foi nem uma retirada, foi uma debandada com gente agarrada no avião e etc e tal, né? Ou seja, com o passar do tempo, aquele fato gerador que gerou uma comoção, ele se dissipa, se dilui e as pessoas meio que esquecem daquilo e passam a questionar a guerra, o conflito em si. Agora, com esse conflito de Israel, exatamente a mesma coisa. Ou seja, pela fórmula de Buffett, quando o Israel foi atacado, ele tinha
que pese que tenha sido surpreendido, né, teve que fazer uma mobilização, mas ele tinha ali uma liberdade de ação grande para fazer uso da força contra o Hamas. Entretanto, hoje já muita gente questiona, né, a permanência de Israel no conflito, já começa a falar de genocídio, etc. O que é mais interessante é que a imprensa internacional, de uma forma geral, ela se nega a dizer que o Hamas usa escudo humano, porque isso é crime de guerra, né? Só que por que o Hamas não é responsabilizado? Porque o Hamas não é uma entidade assim formal, né? Então, um país que faz parte da ONU, ele, na verdade, ele é obrigado a seguir todos os protocolos de direito internacional humanitário, né, que é o DICA, o Direito Internacional dos Conflitos Armados, o direito da guerra. Por exemplo, você não pode colocar um ninho de metralhadora na torre de uma igreja, se essa igreja é um local para oração ou se essa igreja é um patrimônio histórico internacional. Você está cometendo um crime de guerra. Por outro lado, o seu inimigo, uma vez que você faça isso, você está legitimando essa igreja como um alvo militar. Por isso você está cometendo um crime de guerra, um crime contra o patrimônio da humanidade. E isso vale também para o caso que você colocar, por exemplo, um posto rádio dentro de um hospital, né, ou numa escola infantil. Você tá legitimando uma instalação humanitária como alvo militar. Então, o cara que faz isso, ele está cometendo um crime de guerra. Isso é a lei da guerra. Tá? O próprio Sinelli, que é meu colega lá da ICM, é um especialista nisso, e fala bastante nisso aí. É, Agora, eu fiz o curso da Cruz Vermelha também, por isso que eu tenho uma noção bem razoável e eu era instrutor disso lá no SIGS. Eu tinha que criar, no curso Guerra na Selva, alguns eventos para que os alunos praticassem isso aí no meio das patrulhas. Agora, o que é curioso é o seguinte, é que vários analistas ou a imprensa, eles não caracterizam essa postura do Hamas, porque é, Israel, quando bombardeia uma escola ou um hospital, é porque aquilo ali está legitimado como alvo militar. Só que ninguém fala isso, só fala que bombardeou a escola. Você chega lá agora os israelenses cansam de mostrar que, pô, aqui embaixo da escola tinha um bunker com munição, com explosivo, com tudo. Mas a imprensa não mostra desse jeito, né? Então, existe aí uma hábil combinação de guerra informacional, né? De narrativa. Porque, por exemplo, para o Hamas, ele vai estar sempre no lucro. Uma vez que é, foi bombardeado, aquele pessoal ali que morreu fica por conta de ser mártir e vai só estar sempre desgastando a imagem de Israel nessa brincadeira, né? Então, isso daí é a dinâmica que é usada e o Hamas é um grupo que a primeira coisa que ele fez depois de ter sido eleito foi matar toda a oposição. Só que você vê que a imprensa não enfatiza isso. Uhum. Esse é um grupo absolutamente violento e radical em todos os sentidos, contra gay, contra isso, contra aquilo. E a gente vê um monte eu acho até que é idiota útil, no Brasil, nos Estados Unidos, ou aqui em Portugal, na Europa, promovendo o Hamas como se fosse um grupo altamente democrático, como se o Hamas protegesse os palestinos, o que também não é uma verdade, né? Então, eles são super tiranos. Então, assim, é curioso a gente ver como é que as histórias, as narrativas se constroem, né? Isso é bem interessante. Mas não só se constrói, como elas são assim financiadas em países que pregam justamente o contrário, né? Por exemplo, tu falou da França, né? Em França e Inglaterra, ao mesmo tempo que tá ali preocupada com a Ucrânia, né? Em tese, eles olham pro Hamas e olham pro Irã na questão do Hamas abraçando a causa palestina, né? E aí Uhum. você olha pro Irã e o ataque, né, preventivo de Israel é encarado com repúdio, né?
Ou Uhum. seja, eles não reconhecem, né? Eles não reconhecem o que o Irã pode fazer de ameaça, né? Tanto É, para é, Israel quanto para a região, né? é uma indignação seletiva, né? Porque a pessoa parece que é surda quando escuta os ayatollahs dizendo que tem que eliminar os Estados Unidos. Ontem mesmo, acho que o sujeito fez uma convocação para que todos os muçulmanos que moram nos Estados Unidos se empenhem em matar o Trump, em matar o primeiro-ministro de Israel, e falando abertamente, né? E as pessoas não têm nenhum tipo de indignação com isso, né? É bem curioso, né? Tem um fato que está dando muita polêmica aí, né? No Brasil, particularmente, a insinuação sobre o sumiço as amostras de urânio, né? Não sei se você está Não tô. acompanhando. Não? Não. O que ocorreu ali? Logo no começo desse mandato do Lula, em março de 2023, vieram ao Brasil navios de guerra do Irã, né? E mesmo sendo contraindicado pelos Estados Unidos, tendo uma pressão aí internacional, vários países se negaram a recebê-los, mas eles atracaram e foram para o Porto do Rio de Janeiro, tá? Isso foi em março de 2023. E o que é curioso é que em julho de 2023 acusaram ali o sumiço, né, de algumas amostras de urânio enriquecido. Então, e a gente tem ali as centrífugas que ficam em Resende, que inclusive há alguns anos atrás o pessoal queria inspecionar, aí disseram que era uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil, que queriam espionar, etc. e tal, e acusou-se, então, o sumiço em julho. Então, tem muitas pessoas aí insinuando, né, que esse urânio que foi para lá no Irã teria sido esse urânio que foi desviado do Brasil, que teria sido, digamos, surrupiado, né? E quando deu em julho, que deram pelo sumiço dele, porque a data é muito próxima, né? Então, está tendo esse tipo de insinuação. Eu, particularmente, não boto minha mão no fogo, entendeu? Eu acho até que é possível que isso tenha ocorrido, porque o Brasil ele tem se mostrado aí muito falho aí nas capacidades de contra-inteligência, tá? Uma das críticas que eu e pessoas mais antigas aí fazem é sobre a estrutura da ABIN. O nosso SNI, ele funcionava muito bem. E ele funcionava dentro dos padrões dos melhores serviços de inteligência do mundo, que é justamente você recrutar analistas e agentes de campo para investigação conforme o pendor da pessoa. Então, a pessoa é observada antes, vê se ela tem pendor, vê se ela leva jeito para aquilo. Aí sim ela recebe um convite, vai ser recrutada para trabalhar. É como aparece nos filmes, né? O FBI usa esse sistema, a CIA usa esse sistema, o Mossad usa esse sistema. Não se consegue imaginar alguém fazendo um concurso público para entrar no órgão. Você vai dizer, não, mas o critério depois do concurso público vai ser avaliado, mas é muito vulnerável. Por quê? Pensa comigo. Uma vez que você saiba que para entrar na ABIN, né, Sistema de Informações, para ser agente ou para ser analista, você pode fazer um concurso público, quem te garante que um país que tenha grana, talvez até os Estados Unidos, ou a Rússia, como está mostrando aí agora, né, Vários que russos tenha, aqui, né? os russos, digamos, usando aí para espião russo. Assim, pô, você pode pegar um cara ambicioso, que tenha ficha limpa, que não tenha muito escrúpulo, recruta o cara previamente, um cara que é bom de papiro, bom, inteligente, bom de fazer prova, bom aluno. Ó, meu irmão, é o seguinte, ó, eu vou te dar por fora aqui tanto, vou te bancar para você estudar,
fazer aí o concurso e passar. E toma todo um cuidado de contra-inteligência ali para o cara não ter rede social, para ter um comportamento low profile, etc. e tal. Pô, você sabe que é, um país ele não tem um funcionamento de uma indústria saudável quando a melhor coisa que tem no país para fazer é ser funcionário público, né? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Então, é o país do funcionário público. Aí, imagina, todo mundo quer ser funcionário público para ter o quinhão garantido. Quem te garante que o Irã, a China, a Rússia, ou até o Reino Unido, dos Estados Unidos, que tem um sistema de inteligência de informações mais sério, né, com política de Estado, um recurso para isso, quem te garante que eles não fazem? Eu acho que é extremamente provável que a gente tenha um sistema altamente infiltrado, né? Então, porque o sujeito se prepara, vai lá, faz a prova, entra no sistema, fica sabendo de tudo e vende informação. Ele deve ganhar muito mais dinheiro passando informação que Do ele que tem, por isso salário, né? do que salário. Por isso que não Mas é um o, sistema, digamos que, para mim, ele tem essa vulnerabilidade, né? Coisa que seria impensável você ter uma coisa dessa no Mossad, né? Então,